tá de volta! E para você que está nos assistindo, pode entrar em contato com a gente através das redes sociais, da fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano, ou também entrar em contato conosco ligando para 0 operadora 11 3337 5886. Eu tô recebendo aqui no nosso estúdio Francis Nunes, que é pesquisador e coach, e fala conosco sobre como evitar escolhas erradas. Tudo bem, Francis? Boa tarde. Deus, tudo bem. Prazer te receber aqui, viu? Prazer é todo meu. Francis, eu queria começar te perguntando, por que as pessoas fazem tantas escolhas erradas? Se você conversar, eu acho que com todo mundo, a pessoa vai falar que em algum momento fez uma escolha errada. Por quê? Sim, nós fazemos escolhas erradas e quanto menos a gente tem conhecimento do que nós somos, mais escolhas erradas nós fazemos. Hoje, no meu trabalho, é justamente isso, descobrir meios de fazer a pessoa se conhecer a ponto de saber por que está tomando determinada escolha. Você acha que isso tem a ver mais, então, com o autoconhecimento ou o meio que a pessoa vive, que a pessoa cresceu, também interfere? Sim, o meio interfere bastante porque são modelos mentais que são criados na memória da criança. Então, desde que nós nascemos ali, nós estamos experimentando e essas experiências vão criando em nós modelo do que é certo e errado. Mas o que é certo para os nossos pais, talvez não seja certo para a gente. E essa é uma dificuldade na educação dos filhos hoje, principalmente em relação à escolha. Você sabe que eu percebo também, né? Essa questão da segurança de tomar a escolha, que eu vejo muita dificuldade, porque a gente sabe que o excesso de proteção pode tornar uma criança, um jovem, um adolescente inseguro. Então, tanto as escolhas erradas quanto o medo em tomar a sua própria decisão. E muitas vezes, da pessoa já adulta, as mulheres reclamam muito que os homens fazem isso, né? Liga pra mãe e fala: mãe, o que você acha que eu devo fazer? Eu acho que ligar pros pais e pedir conselho é ótimo, mas você não pode ter insegurança na hora da sua decisão, né? Sim, a decisão sempre é nossa, né? Se nós vamos apoiar uma vida de decisão com base no outro, nós estamos alimentando, inclusive, uma tendência à vitimização. Porque daí, se der errado, a responsabilidade não foi minha. Então, muitas pessoas procuram no outro uma segurança que não vem dela e não vai funcionar. Né? Então, o medo do desconhecido faz com que a gente queira passar a responsabilidade de decisão para o outro. Por que então, é por esse medo que a gente pergunta tanto para os outros, ou alguém já deve ter perguntado para você: está acontecendo isso, 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 o que você acha que eu devo fazer? Sim, os conselhos são bons, eles são positivos, são pessoas de fora do problema, às vezes da situação, que vão ajudar a gente a tomar uma decisão, a ter uma clareza da situação, mas a decisão é nossa. Então, o que acontece hoje? Nós estávamos falando de filhos, organização e tal, e a organização, muitos pais me procuram para ajudar nesse ponto, responsabilidade e organização. Eu gostaria que meu filho fosse mais responsável e organizado. Só que dentro de uma hierarquia de coisas que são importantes para o adolescente ou para a criança, não são os mesmos conjuntos que são do pai. E o pai quer que seja o dele. Então aí já tem um primeiro problema, porque o desorganizado, às vezes, do quarto, por exemplo, de um adolescente, para ele não faz sentido nenhum ter uma organização. Aquilo não tem sentido. Em contrapartida, então, organização não é um valor claro para ele. Em contrapartida, a liberdade é. Então, ele não vai querer ninguém falando para ele que tem que arrumar o quarto. E aí dá um conflito muito grande. Então, a dica principal para quem quer decidir e não se arrepender e não sofrer depois é conhecer pelo menos as 5 coisas mais importantes que nós chamamos de valores, os 5 valores mais importantes que regem a sua vida. Quais são eles? Cada um tem o seu. Fala mais para nós. Cada um tem o seu. Então, assim, por exemplo, tem pessoas que o dinheiro é algo muito importante. Ele vem numa hierarquia muito forte, ele aparece como algo muito importante para a vida dele. Então, decisões serão tomadas assim. Tem pessoas, por exemplo, que um tempo de qualidade com a outra pessoa, com o cônjuge, por exemplo, é o valor mais importante. A família, por exemplo. Então, vamos supor um casal, então, em que a mulher é mais dinheiro e o homem é mais família, ou vice-versa, não importa. Se o que é mais família vai querer decidir por não trabalhar muito.
Ele vai falar assim, nada no mundo, dinheiro no mundo paga eu ficar com você. Então aquela hora extra no fim de semana eu não vou fazer, por exemplo. Eu não vou fazer, mas o problema é que assim, pro outro isso é importante. Aí teve eu falo, oportunidade. Não, mas a gente não ia trocar de carro, não ia fazer a nossa viagem, tem que trabalhar no fim de semana sim. Então é aí que vem os principais conflitos. E isso acontece com o pai, com os filhos e em todos os relacionamentos, na verdade. Então aí eu te pergunto sobre a importância do equilíbrio na hora de uma decisão, porque eu estou pensando aqui no mundo corporativo, em uma decisão que você tem que tomar, muito importante, você tem que pesar também, não só o que você gostaria de fazer, mas o que a empresa gostaria que você fizesse, não é verdade? É isso, esse é o trabalho da FN Partners, por exemplo, que é a empresa que eu criei em 2015. Né? Então, a proposta dessa empresa, por exemplo, que é a preocupação do momento, é um equilíbrio entre família, empresa e o próprio empreendedor, e o próprio empresário, para que ele chegue à plenitude. Porque se as coisas estiverem bem só lá na empresa e não estiver na família, então ele não vai conseguir a plenitude, se sentir pleno e feliz. Mas a mesma ideia que nós falamos de casa serve para a empresa. Muitos empresários têm problema de desligamento de colaborador, mas o próprio colaborador não sabe quais são esses valores da empresa. Então hoje a gente vê bastante missão, visão e valores, mas no papel. Agora, quando se tem um trabalho para a prática, nisso tudo que nós estamos falando... Até numa atuação, porque algumas coisas têm que ficar claras, né? Sim. Por exemplo, eu estou em uma emissora que eu sei que a emissora é cristã, eu sei alguns... Eles são muito claros, então tem coisas que não vão ser ditas. Ainda bem, eu sou cristã também e eu estou dentro de um ambiente que eu conheço. Mas tem pessoas que vêm trabalhar aqui que não são cristãs, fica muito claro para elas como deve ser o comportamento. Eu percebo pessoas que vêm trabalhar aqui, por exemplo, que mudam a maneira de se vestir, ou que, de repente, cobrem um pouco as tatuagens, não deixam os piercings tão aparentes, por uma questão de respeito. Olha, eu sei que a política da empresa é tal, é por aí, né? Sim, e isso é uma questão de inteligência, na verdade. Isso é uma questão de clareza muito grande, de respeito. Os valores, mas se são os valores do lugar onde você está trabalhando, você tem que... Exatamente. Quando eu comecei na PUC o meu doutorado, eu estudei exatamente isso, os passos que o indivíduo precisa tomar para se inserir num grupo social e não ter conflito. Existem passos. O primeiro passo é você chegar no local e só aprender. A sua função ali é aprender tudo e aprender esses valores. O problema é que tem empresas que não têm os valores claros. Então os problemas acontecem, aí o valor do dono, por exemplo, do proprietário, não bate com o que ele fez, então por causa do dono eu sou demitido. Quando o valor é claro na empresa, aí não é o dono que demite. É a pessoa que não se enquadra. Então não tem responsabilidade. Sai do pessoal para ir realmente para uma pessoa jurídica, né? Aí eu quero te perguntar, não só no mundo corporativo, mas na família também, ainda pensando nesses passos, até que ponto é importante ceder? Porque veja bem, eu não estou falando aqui sobre caráter, sobre moral, sobre coisas importantes. Mas eu estou falando, vou dar de novo aquele exemplo do casal, então, um dinheiro, outro família. Em algum momento um dos dois vai ter que ceder, eles vão ter que encontrar um equilíbrio, não? Vão ter que encontrar um equilíbrio, mas qual é o equilíbrio? Como que o equilíbrio acontece? Acontece com sentido, você dando sentido para as coisas. Então tem muitos pais que me procuram, pelo incrível que pareça, porque eu me lembro quando eu era mais novo, eu queria dirigir. Eu queria que chegasse 18 anos, pegar a carta, pegar o carro e sair dirigindo. Só que hoje tem pai que me procura assim, meu filho tem algum problema, porque ele não quer dirigir. Ele não quer um carro, ele não quer, eu tenho um carro bom, não quer dirigir. Mas hoje não faz sentido mais para um adolescente, tendo Uber tão fácil para se locomover, com preço tão acessível, gastar 70, 80 mil num carro para ficar parado e usar de vez em quando. Então, as coisas mudaram. Então, o que o pai tem que fazer? Ou vai ter que o filho jogar um sentido pro pai nisso, pro pai parar de... Fazer uma continha e mostrar ali, pai, ó, com Uber eu gasto tanto, de carro tem que pagar estacionamento, isso, aquilo. E talvez o pai vai chegar à conclusão que é melhor ele também andar de Uber. Vamos todos andar de Uber. Exatamente. Sem propaganda no aplicativo. Exatamente, tá? Verdade. Né? Só estamos falando de evolução tecnológica mesmo, né? Ou então vai ter que ter o contrário. O pai precisa dar um sentido para o filho dirigir. É interessante isso que você está falando, porque a gente também, quando a gente fala, até em mundo corporativo, não só em família, a gente tem um choque das gerações. Eu estava comentando outro dia como é interessante. Aqui no programa eu percebo isso com a produção, com o estagiário, com o jovem aprendiz e comigo, né? Que somos todos de idades diferentes. E eu estava conversando com uma jovem hoje de 20 anos. E eu falava pra ela, sem pressão, porque eu sei que a sua geração não gosta de pressão, porque é mais ou menos assim, se você estava indo limpar o quarto
E a mãe falou, menina, limpa esse quarto agora, também não vou mais limpar. E ela estava indo fazer isso, mas só pela mãe ter dito, ela não vai mais. Tem que saber lidar com essas gerações também. Tem que saber lidar com as gerações, tem que saber como falar. E o negócio do sentido é a chave. Porque se não fizer sentido, não vai ser divertido. E se não for divertido, não vai valer a pena. A verdade é essa, ninguém faz o que não gosta de fazer. Todos nós estamos aqui trabalhando porque nós gostamos de fazer o que a gente faz. Só que o valor organização para o filho não está aflorado, ele escolhe não decidir. Então as escolhas são baseadas nisso. Se nós chegamos a esse conjunto de valores, nós vamos conseguir decidir dando a nossa prioridade. Agora, se um do casal, o valor é dinheiro, quer trabalhar, o outro que não precisa jogar sentido no que ele quer que seja feito. Ninguém vai fazer alguma coisa para você só porque você quer fazer, a não ser que seja essa educação que não funciona. Agora, tem jeito de fazer as pessoas chegar esse equilíbrio fazendo o quê? Qual é a minha sugestão para as famílias, que é o que eu trago no livro Filhos Felizes, Pais Realizados? Que é uma proposta nova aí eu digo ali que construa uma nova realidade na criação dos seus filhos, porque é uma visão diferente, né? Então, para achar esse equilíbrio, eu sugiro fazer os valores da família. Que todo mundo sente, de preferência com um profissional, se não puder fazer sozinho, mas eu ensino passo a passo no livro, né? Que a família inteira sente e fala assim, o que é importante para você? O que é importante para você? Tá, dinheiro é importante, mas o que significa dinheiro na sua visão? Só que tem um problema, fazer isso dá um pouquinho de trabalho e as pessoas não gostam de investir. Então, assim, é impressionante como as pessoas investem na matéria e não investem na espiritualidade. Porque eu fico imaginando explicável. também, Francis, que já vou pedir para você explicar, mas eu fico imaginando que a família em harmonia, até se o casal já conseguir ter isso bem solucionado, quando as crianças vierem, fica mais fácil para elas entenderem como essa família, enquanto instituição, funciona, né? Sim, e a gente consegue entender isso quando a gente começa a estudar. Por exemplo, se nós pegarmos a física clássica e a física quântica, que é a física nova, muito tem se falado disso, nós vemos exatamente onde foi a ruptura maior para que nós virássemos seres humanos totalmente materialistas. Porque na física clássica, com Newton, as coisas têm a causa e efeito, e aí tira a presença de um Deus. Sai a presença de um Deus e agora tudo acontece porque acontece e vai acontecer e é causa e efeito. E não é assim. A física quântica, por exemplo, que é relativamente nova, ela traz a presença de Deus para explicar que nós criamos nossa realidade com a nossa consciência. Então veja bem, se a minha consciência cria a minha realidade e eu não invisto na minha consciência e só na matéria, o que eu vou estar alimentando dentro da minha família? É a matéria. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui o nosso bate-papo, porque a nossa repórter Jéssica Nunes foi às ruas de São Paulo e ela vai pegar um pouquinho da opinião das pessoas pelas ruas. Será que todo mundo já fez uma escolha errada? Tudo bem, Jéssica? Boa tarde. Boa tarde, Jaque. Quem nunca fez uma escolha errada? Até rimou, quem nunca? No primeiro momento a gente pode até ficar meio chateada, né? Mas depois a gente tem que tirar algo positivo da situação. Como diz o pensamento, às vezes são as escolhas erradas que te levam ao rumo certo. Eu não sei bem se esse é o melhor caminho, mas a partir daí eu quis saber das pessoas se elas já fizeram uma escolha errada e também como reagiram sobre a mesma. Dá uma olhada. Você já tomou alguma decisão errada? Já sim, já tomei. Você pode contar pra gente qual foi? Foi uma decisão pessoal, assim, né, de relacionamento. E agora, assim, pra minha vida não tá me acrescentando em nada, então não foi uma decisão boa. Você considera uma escolha errada e mesmo assim tenta? Com certeza, a gente sempre espera melhorar, mas não melhora. Eu acho que todo mundo faz escolhas erradas de vez em quando, né? Porque cada um toma a decisão que quer, né, na vida. E acho que ninguém tem que se intrometer nessa situação nessa escolha que a pessoa fez. A gente sempre recorre para um conselho de uma pessoa que a gente é mais próximo, né? Até mesmo um conselho de uma profissional. Mas a gente sempre é dono das nossas escolhas, né? Então... Já cheguei a fazer sim, escolha errada, né? Mas eu me arrependi depois, escolha errada de um emprego, de não ter decidido certo o que era para ter feito, né? Eu ganhava como atleta e quis parar. E fui pro mercado de trabalho.
Eu achei que eu fiz errado, parei de jogar e fui trabalhar. Já tomei muitas decisões erradas. O que, por exemplo? Conta pra gente. Sair de uma empresa para entrar em outra que não era tão boa. Trabalhar o dia inteiro e estudar direto sem ter tempo de ir pra igreja, as coisas assim. Cada um tem uma escolha, né? E quando a gente fala nessas escolhas, a maioria já pensa no que é certo, no que é errado. E quem nunca se imaginou parado em frente a uma bifurcação, completamente confuso, sem saber que caminho seguir? Você olha para um lado, olha para o outro, e por mais que se esforce, simplesmente não sabe o que fazer. No final, nos resta uma escolha, não é mesmo, Jaque? É verdade. A gente continua falando sobre isso por aqui. Jéssica, obrigada, viu? Obrigada pelas informações. Eu espero em breve aqui no nosso programa ao vivo novamente. E agora eu vou te falar, Francis, vários comentários e um deles eu até anotei que foi: ninguém tem que se intrometer na vida de ninguém. Tem ou não tem? Porque eu fico imaginando um pai, uma mãe, alguém que ama, vendo essa pessoa tomar uma escolha errada, tomar uma atitude errada, tá ali na bifurcação e ir pro lado que não é correto. A gente quer ajudar. Pode ou não pode interferir? A questão é a seguinte, nesse outro livro aqui, Gratidão, lancei o ano passado, eu falo sobre vitimização e algumas coisas. O que eu mais sofri na vida em questão de crescimento, amadurecimento e aprender a fazer escolha? É a resistência a feedback. Então, feedback, ou seja, o retorno que as pessoas dão pra gente sobre o que nós estamos fazendo, como que nós estamos conduzindo a nossa vida, serve como um olhar, praticamente um presente que vem de Deus pra gente. Eu entendo dessa forma assim, Deus chegando e trazendo pra gente abrir os olhos. Então, a pessoa que mandou o comentário, eu digo assim, para começar a olhar essas interferências como feedbacks, que são presentes que nós recebemos e que fazem a gente crescer numa velocidade muito grande. E que a gente tenha sabedoria para administrar tudo isso. Porque como outro dia a gente falou aqui, com a rede social, as pessoas se acham no direito, obviamente você está ali na rede social, de falar o que acham sobre você. Mas é importante a gente pegar tudo aquilo que chega para nós e ver o que de fato é construtivo. E principalmente das pessoas que te amam. Eu acho muito difícil, a gente sabe que existem casos, mas eu acho muito difícil uma mãe, um pai, um marido ou uma esposa, um amigo sincero te dar um conselho querendo seu mal. Não é verdade? Eu tô nas mídias sociais, né? E a gente sabe que é uma exposição, eu recebo críticas às vezes de alguma coisa que a gente fala ou faz, mas isso é super natural. E quando vem algo que eu falo assim, realmente eu já avaliei isso aqui, não é consistente, para mim não me abala em nada. Não me abala em nada. Eu faço a filtragem e falo, isso aqui realmente eu preciso olhar. Porque assim, a base é essa. Se alguém percebeu, outras pessoas podem perceber isso também. Esse é o ponto. Se alguém me disse, outras pessoas podem estar percebendo e não me dizendo. A pessoa que disse quando está perto da gente, próxima é família, ela só diz porque ama. O amigo só vai dar um feedback para você se ele te ama. Ele quer o seu bem. Ele está vendo coisas que você não consegue. É uma questão de foco. Foco no problema e foco na solução. Muitas pessoas, quase a humanidade inteira aí, joga o foco no problema e não vê mais nada. Então, eu preciso de R$1.000 para pagar a conta amanhã, é só R$1.000 e tal, aquilo paralisa a pessoa e ela não vê outras possibilidades. Mas, de repente, alguém da família fala assim, poxa, Francis, mas se você fizer uma captação tal em tal lugar, você não está fazendo captação. Aí o Francis, se ele não quer receber feedback, ele vai dizer o quê? Poxa, você está se intrometendo no meu jeito de trabalhar? Porque ele está olhando o problema. Agora, se ele fala assim, puxa, é verdade, eu não fiz esse tipo de captação ainda, eu vou fazer a captação. Então, melhora. Uma frase que eu gosto muito, que eu encerro todos os meus vídeos que eu faço, é assim, você é responsável por seu sucesso. Não adianta, você pode ouvir o que for, você pode deixar de ouvir, só uma coisa que nós não temos o direito de fazer. Nós não temos o direito de dizer que nós somos coitados, que tudo dá errado com a gente, que o outro fez isso, as outras pessoas fizeram isso, que o mercado é isso, que a crise é isso. Isso nós não temos o direito de fazer. Você sabe, é interessante isso que você está falando, Francis, porque ontem eu fui para casa e eu reparei que, não sei se tem a ver, eu até fiz um vídeo sobre isso, se tem a ver de fato com o fato da velocidade das marginais, ou se é porque tem muita gente de férias ainda, eu tenho ido muito mais rápido para casa. E eu estava observando que ontem eu fui para casa e eu peguei todos os faróis abertos. Eu cheguei em casa super rapidinho, em menos de 30 minutos. E eu reparei e eu falei assim, interessante, né?
Quantas vezes eu não vim com todos os faróis abertos e não reparei, mas quando eu pego todos os faróis fechados, você pode ter certeza que eu observei todos. A gente tem esse costume errado, Tem, né? e a mecânica quântica, a física quântica explica isso. Nós criamos a nossa realidade com o que a gente bota observação. É assim, aí é uma outra conversa bem longa e tal. Mas se eu coloco a minha observação em dívidas, eu vou ter dívidas. E a física está explicando isso, não é o Francis. A física está explicando algo que a gente que mexe com fé e tudo. Se eu colocar, eu estou com um problema de saúde, eu coloco a minha visão que eu serei curado, eu tenho a fé nisso, eu vou ser curado. Se eu colocar na doença, isso vai acontecer. Então, se você sair daqui e pensar, nossa, farol fechado, você está visualizando o farol fechado, está visualizando o trânsito. Então isso tem a probabilidade de acontecer daqui até lá, porque você criou essa realidade. Por isso que eu insisto em dizer que nós somos responsáveis por nosso sucesso. Agora, Francis, a Bíblia fala que na multidão de conselhos não falta sabedoria, de fato, como eu disse. É lógico que a gente tem que escolher quem a gente vai ouvir, né? Então, eu acho que os pais são bons conselheiros, os pastores são bons conselheiros. Mas teve uma coisa que eu aprendi, quando eu, por um tempo, atuei na igreja de bairro, né? Depois eu vim aqui para a sede. E aqui na sede, aqui na Avenida São João, em São Paulo, é muito grande, muitas pessoas entram, são muitos atendimentos. Eu me lembro que um dia eu liguei para o pastor, que era meu pastor do bairro, falei, pastor, tem uma pessoa com um problema assim, 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 o que você me aconselha a aconselhar? Ele falou, a primeira coisa que você tem que saber é que você nunca pode falar o que o outro deve fazer. Você pode falar, olha, eu vivi uma experiência assim, a Bíblia conta uma história desse resultado, mas é muita responsabilidade você falar para o outro, no seu lugar eu faria isso, faça isso, porque por mais que você tenha empatia, você não está no lugar do outro. E eu acho que para quem gosta de aconselhar, esse também é um bom conselho, não? Esse é um bom conselho porque assim, a pessoa só deve tomar uma decisão e fazer uma ação se fizer 100% sentido para ela. Se não fizer sentido para ela, vai ser legal, mas vai ser pode ser utilizado como mais um recurso para ela se vitimizar no futuro. Então, dar conselho, eu como coach, a gente não dá conselho. A gente conduz as pessoas a perceber dentro dela o que faz sentido para ela resolver os problemas que ela tem. Então, esse é o segredo. E aí nós voltamos na questão de escolha, de valores e filhos. Porque se eu der uma sugestão para você, né, eu vou dar uma sugestão baseada nos valores de quem? Os seus. Meu, então eu não vou me arrepender se eu fizer essa tentativa, eu não vou me arrepender. Mas você pode se arrepender e tem uma chance muito grande de se arrepender, porque seus valores são diferentes. Então eu acho que para uma escolha, diante de uma bifurcação, de uma dificuldade, um passo muito importante, como a gente falou aqui, é autoconhecimento. Autoconhecimento, precisa saber o que rege, o que é importante para você. E de preferência, assim, 5 valores importantes. Eu coloco isso no papel, como é que eu faço para saber quais são os 5 valores? Coloca no papel. Para descobrir os valores sozinho, eu acho que até dá um pouco de trabalho, tá? Por isso a ideia de escrever um livro para ajudar nisso. Né? Quem quiser, inclusive, pode mandar um e-mail para mim e aí eu posso até ajudar. E a gente tem equipe para isso, para já ajudar nessa primeira parte. Se for o caso, a gente faz uma aula ao vivo, online, 100% livre para o pessoal pegar, porque eu acho que isso é importante. Mas os 5 primeiros valores, começar a olhar assim, essas questões, dinheiro, honestidade, geralmente bate nessas questões, né? Dinheiro, honestidade e tal. Você sabe que no depoimento, nas entrevistas na rua, teve uma mulher que falou assim, nossa, eu parei de jogar e isso me chamou muita atenção. E me arrependo de ter feito isso. Exatamente, porque eu tô com um coach hoje na empresa, que é justamente isso, ele é jogador profissional de games online. Só que dentro dele tem registros que falam que isso é algo de uma pessoa que não é comprometida, que é um trabalho que não tem futuro. Você vê como que é complicado isso? Quando nós mapeamos os valores dele, competitividade é o primeiro. Interessante, então né? Eu falei, tá, você está preocupado com faculdade? Que você acha que profissão você acha que é competitiva?
para você usar esse valor que você tem. Já ele foi olhando, chegou, bolsa de valores. Eu acho que bolsa de valores é um negócio que eu vou... Então é raciocinar em cima das ferramentas, raciocinar, né? E ver essa questão, procurar dentro da família, lógico, vai ampliando, mas ver o valor que é do meu pai não é o meu valor. O valor que foram dos meus pais, da escola que eu estudei, não são os meus. Eu tenho que saber os meus. Muito obrigada, Francis. Foi um prazer te receber aqui. Quem quiser entrar em contato, o telefone 0 operadora 12 988442533. Tem o site www.fnpartners.com.br fnpartners.com.br e tem o e-mail também, que é francisnunes@hotmail.com. Obrigada, Francis. Eu agradeço. Uma ótima tarde. Obrigado.